primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Um versículo que todo mundo sabe decorado, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais essa poderosa oportunidade de estar na tua casa, para junto estarmos na tua presença, Senhor, e aprendermos a respeito e assuntos para edificação do corpo do Senhor, da tua igreja. E que nesta noite, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, a tua palavra e as instruções, Senhor, possa alcançar cada coração dos presentes e dos que estão perto e dos que estão longe, para a glória do teu nome, para que nós não possamos, Senhor, pecar por desconhecimento. Ó Deus, abençoe cada um de nós, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Irmãos, quando se trata, vamos falar sobre o crente e a política, o cristão e a política. Crente não é, na etimologia da palavra, aquele que crê, mas o crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando fala desses assuntos, alguns assuntos que alguns anos atrás, alguns tempos atrás, não era ministrado nas igrejas, alguns assuntos relacionados à terra, porque tinha um pensamento que o cristão, ele é um peregrino aqui, então ele deve destruir a terra. Tinha esse pensamento, então não se deve cuidar da terra. Há uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos, alguns assuntos, por exemplo, o cristão e a água, o cristão e o meio ambiente, na escola bíblica dominical, assuntos que em outros tempos eram colocados de lado, porque tinha uma crença que o cristão estava esperando a volta de Jesus e não devia se envolver com assunto terreno. Usava até um versículo assim: pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são de baixo, na terra. Mas nós vamos falar hoje sobre o cristão e a política, o crente e a política. A política, ela está presente na vida de todas as pessoas. A água que você bebe em casa, a energia que você usa, o carro que você usa, a estrada que você usa, é tudo por meio da política. E a primeira pergunta que vamos responder nesta noite é: quando começou a política? Neste versículo que nós lemos. A política começou quando Deus fez os céus e a terra. Porque a palavra política, ela significa arte ou ciência de governar, organização, direção e administração. Deus é o ser por essência político, administrativo, perfeito que existe na terra. Ele é o modelo a ser copiado por todas as pessoas que querem ter uma vida administrativa política. Na nossa casa nós fazemos política, o marido faz política, a mulher faz política, as crianças fazem política, todos eles fazem política, direciona, administra, organiza, o pastor faz política, todas as pessoas fazem política, está presente na vida de todas as pessoas. E Deus organizou, direcionou, planejou e fez todo mundo. Deus é o maior ser político administrativo que existe. Ele criou o mundo, Ele criou a civilização, as pessoas para habitar neste mundo. Ele também criou as leis que governam o mundo. Ele criou também as normas para esta civilização seguir, para ter uma vida neste mundo. E também deu meios para a sobrevivência. Ele deu casa, Ele deu alimentos, Ele deu bem-estar, Ele constituiu, fez a família, deu a luz, deu a água, todos os meios necessários para que essa civilização habite nesta terra. Deus proveu todos os meios que hoje o sistema político tenta criar e favorecer para os povos. Deus fez tudo isso. E interessante que as suas leis, elas não precisam de emendas. A nossa Constituição já está com mais de quase 60 emendas, feita porque a Constituição que foi feita em 88,
Então ela precisou de emendas porque viram que tem erros, aperfeiçoamentos, situações que não existem lá, e precisou de emenda. A criação de Deus não precisa de emenda. A constituição de Deus não precisa de emenda. Do jeito que foi feito, permanece. Ele é o legislador e também quem sancionou as suas próprias leis. A palavra do Senhor diz que ele tem uma conselheira, e a conselheira é a sua própria sabedoria. Eu fiz até um paralelo aqui, nas suas devidas proporções, que hoje os políticos desonram os eleitores, né? Os políticos, vários políticos não cumprem bem os seus mandatos, desonram, roubam, corrompem-se e etc. Vamos colocar aqui os eleitores, a cidadão da terra, entre aspas, os eleitores desonram o político administrativo que é Deus. É o contrário, é o oposto. No mundo atual, os políticos que são caçados, né? Lá no Jardim do Éden, os eleitores, entre aspas, quando erraram o imutável, foi Deus que caçou eles. Saia daqui da Câmara aqui. É vocês que têm que sair daqui. E interessante que ninguém gosta, ninguém quer assumir uma cidade, irmã Elisângela, um estado, um país que esteja desarrumado. Deus, os eleitores, entre aspas, desarrumaram o mundo, mas Deus não o abandonou. Deus continua governando este caos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Existe política na Bíblia? Sim, já mostramos o primeiro versículo. Dali até no Apocalipse está cheio de políticos na Bíblia. No Antigo Testamento, para nós entendermos, no Antigo Testamento, a forma de governo no Antigo Testamento para o povo de Israel, havia as nações, havia Israel, era a monarquia, era Deus quem colocava a pessoa lá e Deus quem tirava. Deus determinava, falava assim, vai lá, unge fulano, e depois, se ele saía do trilho, Deus lhe tirava e mandava ungir outro e colocar lá. Era um sistema, monarquia, um governo teocrático, Deus era quem governava. Era assim no Antigo Testamento, no governo de Israel. Como que é a política no Brasil? A política no Brasil, ela é democrática, e a forma de colocação dos seus representantes é o voto, é a eleição. Como poderíamos, irmão Francisco, colocar 210 milhões reunidos no determinado local para discutir um assunto, para debater um assunto? É impossível. Assim criou-se formas, meios de representantes. Os grupos se representam através das pessoas. Por exemplo, existe o grupo da bancada chamada ruralistas, que cuida dos assuntos que são a respeito de agronegócio, agricultura, pecuária, etc. Existe outro grupo que trata das questões das minorias, das questões de raças, cotas e outras mais, deficientes, etc. Existe até uma bancada chamada bancada da bala, que quer liberar o armamento e outras coisas mais. E existe também uma bancada chamada bancada evangélica. Essa é uma das bancadas mais difíceis que existe lá. Porque daqui a pouco vamos saber por quê. A bancada evangélica também luta pelos propósitos cristãos. Por exemplo, até hoje o Brasil não aprovou o aborto e nem vai aprovar, em nome de Jesus, amém? Não aprovou o casamento homossexual, não tornou lei. O aborto das formas da lei, né? O aborto discriminado, entre outras leis que ferem os princípios cristãos. Esses representantes votam contra e são representando os seus princípios, os seus objetivos. Então esses grupos são representados por pessoas lá e organizados para colocar no sentido. Vamos entrar no nosso tema. Fiz essa introdução e vamos à igreja e à política. Como deve ser o procedimento? É importante nós separarmos o que é igreja. O que é igreja? A igreja mística, que não é a placa nem essas paredes. A igreja mística, ela foi criada por Jesus. A igreja mística foi criada por Jesus. Jesus fala assim, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, a igreja dele. Jesus é
o seu representante, ele é o cabeça da igreja, ele é o representante da igreja, ele é o criador da igreja. A igreja mística não precisa de ninguém para defendê-la. Jesus disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, porque ele é o edificador, fundador e sustentador da igreja. Todos aqueles que estão unidos no corpo de Cristo, na igreja, estão protegidos pela cabeça, que é Jesus, e nada pode atingir esta pessoa, porque ela está protegida por aquele que criou a igreja. Agora existe a denominação evangélica, que nós por costume chamamos de igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma denominação evangélica. A denominação evangélica é uma instituição terrena, ela foi criada pelos homens e ela é destrutível, ela é passivo de ser destruída pelo próprio homem. Portanto, a pergunta que fazemos é: a denominação evangélica precisa de representante no eleitorado? A denominação evangélica precisa de representante na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal? Abra bem os ouvidos. Toda denominação evangélica que luta por representantes terrenos, abriu mão do seu verdadeiro representante. Eu vou repetir. Toda denominação evangélica que luta para ter representantes terrenos, ela já abriu mão do seu verdadeiro representante. A denominação evangélica não precisa de nenhum representante em nenhum lugar. Qual é a missão das denominações evangélicas? Por favor, coloca aqui, sonoplasta, coloca aqui por favor, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, não sabe esse versículo decorado e salteado. A missão das denominações evangélicas autênticas é esta daqui: vós sois a geração eleita, o sacerdócio, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para qual finalidade? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão das denominações evangélicas autênticas é anunciar as virtudes de Cristo. Eu tenho uma frase que eu coloco quando eu faço um serviço que é além das minhas obrigações: servir como Cristo. Nós, a igreja foi feita para servir como Cristo. A igreja, a denominação evangélica, ela deve estar envolvida na evangelização dos povos. Ela deve estar anunciando o novo reino, irmão Otávio, que está por vir. Uma das primeiras frases de Jesus, quando ele desce do monte da tentação, ele fala assim: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. A missão da denominação evangélica também não é se envolver em caráter filantrópico. A denominação evangélica, ela não foi criada para fazer hospitais, nem fazer orfanatos, nem fazer escolas. Se essas escolas, se esses orfanatos, se esses hospitais não tiveram um cunho de alcançar almas para o reino de Deus, ele não é um fim em si mesmo, mas um meio para propagar o evangelho de Cristo através do evangelho integral, do amor ao próximo. Se for simplesmente pela filantropia, ele perdeu a função da igreja, da denominação evangélica. Questões que nós precisamos responder. Primeiro, as denominações evangélicas podem lançar partidos políticos? Não é a finalidade dela. As denominações
podem lançar candidatos em seu nome. Por exemplo, aqui nós falamos assim: vamos lançar a irmã Osana como candidata, representante da Assembleia de Deus em Rolim de Moura para o Senado Federal. Absolutamente não. Um não do tamanho do outdoor. Abra bem os ouvidos. As denominações evangélicas precisam falar de seus representantes, não colocar representantes para falar dela. As denominações evangélicas precisam falar do seu representante, que é Jesus, e não colocar representantes para falar dela. Porque a denominação que precisa de representante terreno na terra, ela perdeu o poder da crença que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele aniquilou o poder daquele que o instituiu para pregar o evangelho. Próxima questão: a igreja evangélica, ela pode defender candidatos de uma forma oficial em suas reuniões de cultos? Não. Isso chama-se desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade? Por desvio de finalidade, os políticos são cassados. É improbidade administrativa. O que é desvio de finalidade? Compramos esse microfone para ser usado exclusivo nas atribuições do reino. Aí eu pego, empresto ele para um irmão fazer um show ali na praça. Desvio de finalidade. Estes bancos, eles foram comprados e adquiridos para os irmãos sentarem para cultuar a Deus. Aí eu pego esse banco, empresto para fazer um comício ali na frente da igreja. Não, desvio de finalidade. Eu convido os irmãos para reunião aqui na igreja e trago um político para falar com vocês. Desvio de finalidade. A igreja, a denominação evangélica não pode. Qual é a função de um culto, irmão Otávio? Qual é a função de um culto? O líder espiritual de uma denominação que usa o tempo para questões eleitorais está com desvio de finalidade. Quem mantém o pastor da igreja? Os dízimos, Deus, né? Através dos dízimos e ofertas dos irmãos. Agora o líder espiritual ajunta o tempo que ele foi consagrado para estar envolvido com o rebanho e vai fazer reuniões políticas. Desvio de finalidade. A igreja, Deus não o chamou para isso. Deus o chamou com que propósito? Cuidar de almas ou cuidar de eleitores? Escolha. Decida. Algum brincou comigo e disse assim, irmão Otávio: eu vou cuidar das almas dos eleitores. A igreja busca almas, pessoas para a salvação, e não eleitores. O crente é a dupla cidadania. O crente pode candidatar-se? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. O crente. Quais são as características de um crente deve ter para se candidatar? Quais? Coloca aqui para mim, Salmo 15. Nós podíamos até parafrasear esse versículo, né? Quem habitará no seu santuário? Quem poderá ir à Câmara dos Vereadores? Quem poderá ir ao Senado Federal? Está aí? Quem morará no seu santuário? O verso 2, por favor. Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Próximo. Aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, e assim segue. Aqui tem as características do crente que pode candidatar-se. Crente fiel. Só isso também, né? Depois ele vai aprender outras coisas. Devo votar em um crente só porque ele é crente?
Absolutamente não. Existe até um termo assim: irmão vota em irmão, mas algum vota no irmão que é um filho do cão. Mente, engana, rouba. Estou envolvido com o céu e não me envolvo com a terra. Portanto, não me fale de política, porque eu estou envolvido demais na oração, no jejum, na consagração. A roupa que tu veste é resultado da política. O alimento que tu come é resultado da política. Os irmãos estão vendo como que os produtos estão subindo, resultado da política. Altos impostos, etc, etc. Salmo 115, 6. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os homens que devem cuidar da terra. Quando o povo foi levado para o cativeiro e ficar lá por 70 anos, grande maioria deles, Deus entregou através do profeta Jeremias e mandou falar assim: olha, procurai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Assim, vocês não devem se rebelar contra o povo da Babilônia. Vocês têm que orar pela paz que aí existe, participai dela. Nos versículos 6 e 5 eu falo assim: dai suas filhas em casamento, plantai vinha, e plantai jardins e comei dos seus frutos. E se envolver. Procedimentos que devem ser tomados pela denominação evangélica, pelo membro da igreja e pelo membro que vai se candidatar. Da denominação, nós não devemos ojeirizar essa questão da política, porque a palavra politicagem que deve ser jogada fora, mas a palavra política, como nós vimos, é arte de administrar bem. O que a igreja deve fazer, irmãos, para se manter? Porque a igreja, ela prega para todas as pessoas da terra. A igreja não tem partido, a denominação evangélica não tem partido. Ela prega para a pessoa do PT, do PMDB, do PDT, do PSL, todo mundo. Nós não estamos interessados em quem vai se eleger ou quem vai deixar de se eleger. As almas delas é o nosso alvo, é o alvo para poder ser salva. Então o que nós devemos fazer? A igreja, a denominação evangélica, ela deve se manter isenta. Ela deve ser isenta. Ela deve receber todos os candidatos nos seus cultos, sem preferência. A Osana é a nossa candidata a senadora. Aí ela senta aqui no púlpito, é da nossa igreja. Aí a irmã Josimeira é candidata a senadora, só que é de outro partido, senta aí embaixo. Aí no dia da reunião, Osana, 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 Osana. E a irmã Mary, eu nem apresento ela na igreja. E aí quando a irmã Osana não vem, eu ainda falo: a irmã Osana, candidata a senadora da nossa igreja, não veio. Não, todos devem ser tratados. A nossa amiga Osana está nos visitando, vamos receber como se fosse normal, como se não houvesse eleição, preferência nenhuma, igual com todo mundo. Anunciar como pessoas normais. Temos nossos visitantes. Se eles já ocupam a função pública, devemos anunciar a função. Prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, é a função pública que ele já tem. Tratá-los com carinho, pois são pessoas a serem alcançadas. A denominação não pode tratar alguém: isso é da minha preferência, eu vou tratá-lo bem, porque se ele ganhar, eu vou estar negativo. Está procurando representante na terra. Outra, evitar dar oportunidades, mesmo sendo crentes, se não forem da denominação. Se por exemplo, o Morrondon se candidata, né? A prefeito, né? Se candidata a prefeito. Ele é presbítero. Você acha que nós vamos expulsar o Rondon daqui de cima? Claro que não. Tu acha que eu vou deixar dar oportunidade para ele cantar? De jeito nenhum.
Vou continuar, ainda que todo mundo fale, tal, etc. Negativo. Eu fui constatado por uma pessoa, eu falei, não, irmãos, se o Espírito Santo me der a oportunidade, eu vou para assim, irmão, vem cá, entrega a palavra de Deus. Se é de Deus, ele vai entregar o que é de Deus. Não vamos parar a obra do Evangelho por causa das questões temporárias. Os irmãos que são aí candidatos, eles mesmos já, por sabedoria, ele fala assim, irmão, não quero oportunidade, tal, etc. Eles por si só. Outra, saudável. Aqui é uma orientação administrativa à igreja, que todo membro que se candidate, a igreja fale com ele, irmão, que tenha função na igreja, entregue as suas funções, até o dirigente de congregação, secretário, professor de escola dominical, justamente para quê? 2 sentidos. Ajudar ele. Ele vai ter 45 dias para fazer a campanha dele, ele está livre. E vai evitar esses comentários. Fulano está recebendo oportunidade porque é candidato. Então, vai evitar murmurar e pecar. Vai evitar. Então a igreja já toma essa iniciativa e fala assim, irmão, depois que terminar a campanha, você retorna e pega a sua função novamente. E vai te ajudar, você vai ficar mais livre para fazer a sua campanha. Vai ajudar, uma questão saudável. Orientar seus membros na responsabilidade do voto e por que fazê-lo. Por que votar? Alguns falam assim, não vou votar. Tem que votar, irmãos. É uma responsabilidade nossa. Alguém já disse, né, que o problema não é quando os ruins governam, mas quando os bons se omitem. A igreja deve fazer isso, orientar. Não usar as dependências dos templos, nem instalações da denominação para fins políticos partidários. Não deve. É uma reunião de obreiros. Vamos chamar o candidato a prefeito para aqui dar uma palavra para nós. Negativo. Quem paga a manutenção desse templo? É os dízimos e ofertas da igreja. As reuniões que são feitas administrativas, é para tratar das questões do reino ou é para tratar das questões partidárias? O pastor líder não pode expor os seus membros, nem os seus liderados, nem os seus obreiros a este tipo de situação, porque os obreiros, os irmãos não se unem. Imagine os irmãos virem aqui no culto de terça-feira e nós colocarmos aqui um candidato para expor seus projetos políticos. Se eu estiver aí embaixo, eu levanto e vou embora na hora, e depois vou conversar com o pastor ainda. Pastor, eu vou fazer uma denúncia do senhor lá no Ministério Público Eleitoral. Eu já congreguei num campo, onde eu cheguei para o pastor e falei para ele, pastor, dessa vez passou, mas na próxima vez que o senhor colocar no templo, expor para isso, eu vou fazer uma denúncia do senhor, e está aqui filmado, eu filmei tudinho. O senhor quiser arriscar, você tem coragem? Eu falei, tenho coragem. O senhor está expondo as suas ovelhas, algo que não é para ser feito, que a denominação evangélica não foi feita com esse propósito. O pastor deve deixar seu gabinete aberto a todos os candidatos que o quiserem visitar, todos, mas não deve expor seus obreiros, nem seus membros aos mesmos. Por exemplo, marcar reunião e apresentar o candidato, de forma alguma. Mas o gabinete tem que estar aberto, irmão, porque o gabinete é um local público para receber as pessoas. Se o cara quiser vir aqui, quem é que vai impedir, Rondon? Quem que vai impedir? Posso avistar o senhor? Posso, pode. Quer falar? Pode falar à vontade. E o pastor que é sábio não apoia ninguém. Ele não apoia, mesmo ele tendo a preferência dele, ele não fala, não abre, justamente porque ele quer alcançar as almas. O voto é secreto. Muito bem, coloca aqui, irmãos. Vou colocar um versículo, 2 versículos. Efésios capítulo 4, versículo 11. Para que Deus chamou os obreiros? Para quê? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas,
e outros para evangelistas, e outros para pastores, doutores. Deus deu eles para a igreja. Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos eleitores para a obra do ministério, para a eleição do corpo de Cristo. Tem alguma coisa errada aí? Tem? Onde é que está o erro? E a eleição do... Coloca o versículo verdadeiro aí, por favor. Aperfeiçoamento dos eleitores, aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, não é para a eleição do corpo de Cristo. Então Deus não chamou pastor, Deus não chamou evangelista, Deus não chamou profeta, Deus não chamou mestre, doutor, para conquistar eleitores. Foi para o aperfeiçoamento dos santos no corpo de Cristo, para a obra do ministério. Todo líder que está envolvido, o pastor é um pastor de ovelhas. Funções, é responsabilidade do membro: orar por todos os candidatos, todos eles. Senhor Deus, abençoe, para que ganhem os que for fazer bem para a cidade, e os que não for, só não deixa não. Ora, votar e ficar consigo em quem votou. Vote e fique consigo mesmo, porque tem várias pessoas que são suas amigas, e várias pessoas saem candidatas, várias pessoas são clientes da senhora lá. A senhora, eu voto é secreto, não precisa falar para ninguém. Eu criei uma estratégia lá em Santa Luzia. Eu peguei o santinho de todos os vereadores, aí coloquei assim na minha parede. Aí quando chegava um para pedir voto, eu falei: espera aí. Aí eu pegava lá e mostrava: ó, tem o seu santinho. Eu falei: beleza. Ele ia embora. Eu não disse que ia votar nele, só falei que só tinha o santinho dele. Tinha outros, irmão Levi, que o carro passava tanto frente na minha casa que eu decorei o nome: 15, 55, não sei o que. Aí eu falei: o seu número é 15, não sei o que, não sei o que. Eu falei: é isso mesmo? Eu só falei para ele. Aí ficava com um monte de santinho lá em casa, e só votei em um, mas ninguém soube quem eu votei, só lá de casa mesmo. Porque isso não vai atrapalhar a sua comunhão, irmãos. Você pode perder a eleição, mas você não pode perder a comunhão com o seu irmão. Tratar todos os candidatos com respeito, ouvi-los, como diz o Salmo 15. Não falar mal de nenhum deles. Não diga e nem prometa votar em ninguém. Vou fazer uma análise. Fala para o cara assim: ó, vou fazer uma análise das suas propostas. Traz suas propostas para mim que eu vou fazer uma análise. Fale assim. Outra: não murmure, nem fale maledicência das pessoas candidatas. Por favor, isto é pecado. Falar mal das pessoas. Não difameis. Nós temos que debater ideias, não as pessoas. Hoje mesmo eu saí de um grupo que eu tinha entrado, porque o cidadão achou que ia conquistar meu voto falando mal do outro. Eu falei: isto é um lixo. O que você está falando para mim é um lixo. Eu sou cristão, e isso não é o meu perfil. Você já não tinha meu voto e agora não vai ter mesmo. Do membro candidato: primeiro, orar para saber se é vontade de Deus. O candidato, o crente que quer ser candidato, ele tem que fazer 3 coisas: orar para saber se é vontade de Deus, se é a sua vontade ou se é a vontade de um outro alguém. Porque na eleição, às vezes a gente sai candidato para ajudar, a pessoa sai candidata para ajudar o outro a se eleger. É a vontade de Deus? Você tem uma chamada para aquilo? Vai edificar a sua vida? Segundo, procurar um partido que não defenda princípios que são contra o princípio da Bíblia. Cada partido tem um estatuto, e tem partidos que está lá: defende o aborto, defende a ideologia de gênero,
defende o homossexualismo. Um crente não pode sair candidato neste tipo de partido, porque se ele vai defender o estatuto do partido, e se não votar de acordo com o partido, ele perde o mandato por causa de infidelidade partidária. Como é que um crente pode defender o aborto, irmão Otávio? Eu não vou falar o nome aqui não, para Deus abençoe os irmãos. Terceiro, fazer uma campanha limpa e com princípios de Deus, não de Absalão. Absalão foi para a porta da cidade e ficou falando mal do seu pai. O pai era como se fosse o presidente, né, o rei. E ele começou, vamos trazer uma analogia para nós. Ele não fez saneamento básico não, mas se eu ganhar, eu vou fazer aquela ponte da sua rua. Ah, vai. Seus princípios de Absalão, não utilize isso. Fale das suas propostas, fala do que você quer trabalhar, atuar, e deixa as outras políticas dos outros de lado. Faça uma política limpa, não fale de ninguém. Se ocupar cargo na denominação, vai se apresente e já entregue, mesmo que o líder da igreja não queira recebê-lo. Está errado do meu jeito. Ajunta os porcos, né? Está mesmo fora. É igual Josafá se aliando com Acabe. Vai morrer, né? Se não escapar, vai morrer. Da mesma linha. Por isso que ele tem que se informar a respeito disso. Aqui vai uma coisa muito interessante para os candidatos. Não faça campanha na igreja, na denominação evangélica, no pátio. Se algum irmão te procurar, fala assim, eu posso conversar com você, explicar meus projetos, posso ir na sua casa. Evite ficar com grupinhos no pátio da igreja debatendo sobre isso. Fala, irmão, não vamos falar sobre isso aqui não, estava conversando só com você, chegou as pessoas, vamos na sua casa, vou marcar um dia para apresentar meus projetos, nós podemos conversar mais abertamente lá na sua casa. Fica mais saudável. E fique sabendo que essa é uma atitude de respeito. Muitas pessoas começam a admirar você quando você começa a fazer essas atitudes, né? Começa atitudes. Já estou terminando. Não estacione os carros plotados no pátio da igreja. Deixe lá para o lado de fora. É uma atitude de respeito também da sua parte. Não fale mal dos outros candidatos para angariar seus votos. Não. Fale das suas intenções. Se alguém para você falar assim, o fulano não sei o quê, falou, meu filho, eu não estou fazendo campanha para ele, estou fazendo campanha para mim. Então eu não quero saber disso não. Você quer saber das minhas intenções? Onde que eu quero atuar? Onde eu estou vendo que o município está precisando? É nessa área. Fale assim, não fale mal dos outros. Você também vai adquirir respeito dessa pessoa. Estude sobre a sua cidade, meu querido. Estude sobre ela. Quais os problemas que nós temos, quantos metros asfaltados nós temos na cidade, quantas pontes caídas, quais são as subsistências do nosso município, a agricultura, quantas cabeças de boi tem, a indústria, o comércio. Estude sobre a sua cidade, os seus problemas, e coloque como uma pessoa a fim de contribuir com a coletividade, com o coletivo, não com o individual. Lembre-se, a eleição é temporária, mas a comunhão, a salvação é eterna. Coloca aqui para nós encerrarmos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Em que eles devem pensar? Existe um princípio que todo candidato deve fazer. Crente, aquilo que você faz na campanha, você faria em outra época? Por exemplo, irmã Alícia, você daria um paletó para cada dirigente das congregações em outra época? Daria? Daria, Alícia? Você daria carona para aquele irmão que vinha no sol quente em outra época sem ser eleição? Você daria uma cesta básica para aquela família se fosse fora da eleição? Pense bem. Esse é um princípio que todo candidato crente deve ver.
nosso coração fica muito triste, irmãos. Muito mesmo. As notícias são de tristeza. E o coração de um obreiro, ele quer que todas as ovelhas sejam salvas, né? E temos que orar muito, porque no período da eleição, irmão Francisco, uma nuvem negra fica por cima, rodeando assim as cabeças das pessoas. E tem pessoas que fazem qualquer coisa, irmãos, para alcançar um objetivo temporário. Entendeu? E abrir mão da sua salvação. E tem coisas que, com tristeza no coração, a gente diz: não é só mais orar, é tomar uma atitude. A Bíblia diz que aquele que não for sal da terra nem luz do mundo, ele será pisado pelos homens. E a minha oração é: Senhor, exponha-os, porque a obra é do Senhor e a igreja é do Senhor, e só o Senhor pode o expor, torná-lo sal insípido, para que as máscaras caiam e a verdadeira realidade seja vista, seja percebida. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqueles que conseguiram alcançar e serem eleitos, tem que pensar nisso aqui. É nisso que ele tem lá botar o mandato dele lá. E sabendo que ele foi eleito para 4 anos, né? Não para 8. E deve colocar a sua vida como um sacerdócio. Se tiver uma chamada. Vamos estar em pé, vamos orar. Vamos orar para que Deus possa iluminar a mente de cada irmão, cada crente, para que Deus possa desvendando para as pessoas, eles descobrindo as notícias das pessoas que pretendem ser nossos representantes neste ano para vereador e para prefeito. E você que vai votar, procure saber quem é a pessoa. Faça uma pesquisa, analisa. Quinta-feira tem a ceia para os irmãos do grupo de risco. Amado Deus, nós te agradecemos nessa noite por essa oportunidade. Amado Deus, eu sei que é necessário nós, como obreiros aqui da Assembleia de Deus, orientar os nossos irmãos, as nossas irmãs que vão às urnas no dia 15 de novembro. Senhor, porque a Rolim de Moura é uma cidade, um município que o Senhor entregou nas nossas mãos para ganhá-la para o Senhor Jesus. E os políticos são pessoas que têm almas e precisam ser salvos. E também precisamos de pessoas na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, que pense com justiça, que pense na coletividade, Senhor. Que não seja uma pessoa corrupta, que não seja uma pessoa ladra, uma pessoa egoísta, mas uma pessoa altruísta, uma pessoa que pense no bem de todos, Senhor, que trabalhe para o bem da população. Senhor, nós te pedimos porque o Senhor tem o poder de iluminar a mente de cada pessoa, ó Deus, nessa nosso município, para votar numa pessoa certa, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, continue abençoando a igreja, continue abençoando o povo, os nossos obreiros da tua casa, que o Senhor colocou para instruir o povo no caminho em que deve andar. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Estenda a sua mão assim. Na próxima terça-feira, evangelista Gideone, dessa vez vai dar certo, hein? Ministrar o estudo A Seara e os Ceifeiros, que era para ter ministrado alguns dias atrás. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Digam: Deus abençoe, irmãos. Leve essas informações para outros irmãos.